Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a oração pode mudar tudo. Em várias passagens da Bíblia, vemos que Deus respondeu às orações dos seus servos fiéis e, como Ele ainda é o mesmo nos dias de hoje, continua respondendo às orações dos seus filhos e das suas filhas. A primeira atitude que devemos ter para que as nossas orações mudem o propósito de Deus é reconhecer a sua soberania. Através do profeta Isaías, por exemplo, Deus avisou ao rei Ezequias que este morreria como resultado de uma enfermidade. Porém, o soberano Senhor mudou seus planos por causa da maneira como esse rei recebeu a mensagem divina. A resposta das nossas orações depende muito de como interpretamos a mensagem do céu. Nesse caso, o rei Ezequias orou com um coração humilde, porque creu na profecia e reconheceu que Deus seria poderoso para curar a sua doença física. Em primeiro lugar, Ezequias orou com fé. Ezequias exercitou a sua fé e creu que Deus poderia dar-lhe vitória naquele momento de tanta aflição e risco. Em suas orações, Ezequias exaltou a soberania do Senhor. Em segundo lugar, Ezequias orou com humildade. Ezequias pediu ao Senhor que tivesse piedade da sua vida. Esse rei teve consciência das suas próprias limitações. Além da fé e da humildade, confissão e quebrantamento atraem a resposta imediata de Deus à nossa oração. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou pensamos. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. A Bíblia considera o coração como a sede das nossas aspirações e sentimentos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, versículo 18. Quando o coração do homem está inclinado para fazer a vontade do mundo, a alma torna-se sujeita às vaidades terrenas e às realizações das obras da carne. Mas, se nós andarmos em obediência aos mandamentos do Senhor, o fruto do Espírito Santo será germinado em nosso coração. Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor e a sua oração mudou o propósito de Deus, porque ele creu na justiça divina e a confessou ao Senhor em sua oração. Após ter orado ao Senhor com fé, humilhando-se com seu rosto voltado para a parede de seu quarto e confessando tudo quanto estava dentro do seu coração, Ezequias chegou a um estágio de íntima comunhão com Deus, o quebrantamento e as lágrimas. Em algum momento, por força das circunstâncias, você já se viu obrigado a mudar os seus planos? Existem alguns trechos na Bíblia Sagrada que falam que Deus se arrependeu. Por exemplo, o Senhor disse ter se arrependido de haver feito o homem e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, versículo 6. Em outra passagem, lemos que ele se arrependeu do que dissera, de que destruiria Nínive, capital da Assíria. Jonas 3, versículo 10. Isso porque os moradores daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Em 1 Samuel 15:35, o Senhor se arrependeu de ter ungido Saul, rei sobre Israel. Mas será que o Senhor se arrepende como homem? Não. Em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem por causa do pecado deliberado e da rebelião da humanidade. A palavra arrependimento, registrada em Gênesis 6, versículo 6, não implica fraqueza, mas quer dizer mudança de atitude.
Deus havia até então tratado com misericórdia e longanimidade a população antediluviana. Mas a partir do momento em que o pecado se generalizou, o Criador achou necessário aplicar o juízo. A existência de Deus, o seu caráter e os seus eternos propósitos permanecem imutáveis. Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Nínive. Diz a Bíblia que, ao ouvirem a pregação de Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco. Devido ao arrependimento daquele povo, Deus revogou o juízo. O desejo primordial de Deus é sempre usar de misericórdia com a humanidade. O Senhor é um Deus que tem compaixão pelos pecadores sinceramente arrependidos. Entretanto, consome com o fogo da sua ira todos aqueles que desobedecem a sua palavra deliberadamente. O arrependimento divino registrado em 1 Samuel 15:35 mostra o profundo sentimento de desgosto de Deus decorrente da rebelião de Saul. Não é um arrependimento semelhante ao homem, que tem que se corrigir dos seus erros. O arrependimento de Deus significa basicamente, eu repito, uma mudança de atitude. Quando lemos essa passagem, entendemos que Deus muda o seu propósito, como eu falei e repito, de acordo com o comportamento do homem. Aos que lutam para alcançar os seus propósitos pela oração, talvez seja muito proveitoso conhecer essa palavra, propósito, e o que ela representa em nossa vida. A palavra propósito faz referência a um produto final a ser alcançado, aquilo que determina a nossa conquista. Segundo o dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade ou intuito. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8, que tudo tem o seu tempo e o seu propósito determinado na terra. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de todas as pessoas. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus em sua vida. Mudou aquilo que Deus havia estabelecido e determinado, no sentido de que esse rei morreria como consequência de uma doença. Deus, através do profeta Isaías, mandou que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem e sentenciou: você vai morrer. Mas como uma pessoa, por meio da oração, consegue mudar o propósito de Deus? O segredo está no jeito humilde com que Ezequias se dirigiu ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Versículo 3 de 2 Reis 20. Deus é soberano para fazer o que quiser, agir como quiser e da forma que bem entender. Façamos o nosso dever. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, com fé, humildade, confissão e quebrantamento, como fez o rei Ezequias. E então veremos que as nossas orações podem mudar o propósito de Deus. O que aconteceu com Ezequias prova que Deus não olha a aparência do homem, mas sonda os sentimentos e os desígnios humanos e descobre as verdadeiras intenções do seu coração. O coração piedoso desse rei fez com que a sua oração mudasse o propósito de Deus. Ezequias apresentou-se diante do Senhor, com o rosto virado para a parede, num ato de humildade, e não hesitou em falar
sobre a sinceridade do seu coração. O verdadeiro homem não é o estereótipo visto com os olhos carnais, mas é o ser que está dentro de cada um, orientado pelos desejos da alma, guiado pelo processo mental e emocional. Deus almeja entrar no coração do homem. O Salvador não se cansa de fazer o mais excelente de todos os convites ao pecador, para lhe dar um novo caminho de felicidade eterna. Provérbios 23, 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que será que Deus não pediu o braço, a perna, outra parte do corpo? Porque o coração precisa estar sempre voltado para Deus, a fim de gerar o homem espiritual. Do contrário, acontecerá como Jesus disse em Mateus 15, 19, que diz assim: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ezequias sabia que não podia enganar, pois o Deus onisciente conhece o profundo da alma aflita. Certamente, antes mesmo do nascimento desse rei, Deus já conhecia muito bem o caráter sincero do seu filho. O Senhor esquadrinhou os pensamentos desse servo, cuja preocupação era se afastar dos cultos pagãos e manter-se puro e desejoso de ver a face do Santíssimo Deus. Esse rei de Judá cumpria com os requisitos de Mateus 5,8, que nos diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão limpos de coração caracteriza a vida daqueles que zelam pelos princípios éticos e espirituais e adoram a Deus com sinceridade, no meio de uma sociedade pervertida. É aquela pessoa que se entregou facilmente aos sentimentos do amor, sem interesse. Um coração fingido, que guarda ódio e rancor, dificilmente alcançará a perfeição, e a sua oração será incapaz de mudar o propósito de Deus. Deus quer mudar a sua história, quer mudar o propósito da sua vida. Basta entregar-se confiantemente, buscar Deus com o coração quebrantado e esperar com paciência no Senhor. Só assim você constatará que a oração pode mudar o propósito de Deus. Em resumo, orar pode mudar tudo. Você crê nisso? Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e humildemente te pedimos, Pai, visita cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Nós estamos aqui na mesma qualidade de Ezequias, que sinceramente abriu seu coração e apresentou ao Senhor os seus pedidos. Nós te pedimos para que o Senhor nos dê saúde, para que o Senhor continue nos ajudando, porque até aqui o Senhor sempre nos ajudou, que o Senhor envie-nos a provisão, tudo aquilo que nós necessitamos, abençoe a nossa casa, os nossos familiares, a nossa parentela, os nossos relacionamentos, enfim, Pai, que o Senhor derrame sobre nós toda a sorte de bênçãos, como diz a tua palavra, e nós já agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.